Você que tem a sua Bíblia Sagrada, abra, por favor, em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz o texto sagrado. Pedro, olha como que ele se coloca. Apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro escreve essa carta, irmãos, para a igreja da Ásia. Paulo conseguiu fazer as viagens e a igreja chegou até a Ásia, né? Região de Israel, atravessou o mar Mediterrâneo, chegou até em Roma e ele conseguiu chegar na Ásia e espalhou igrejas. E nesse tempo, Pedro, ele era o responsável pela igreja. Pedro era o líder da igreja primitiva, ele que era o responsável, né, o cabeça da igreja. E ele tinha essa responsabilidade de ensinar, de doutrinar, de escrever para a igreja. Então, ele escreve para a igreja da Ásia como? E aí ele coloca um título. Quem é você, Pedro? Aí ele vai e coloca, Pedro, o quê? Apóstolo. Era errado? Não. É um título lindo, né? Imagina, apóstolo de Cristo, né? Aquele que era discípulo e depois da morte torna-se apóstolo. Muito bem. E aí ele escreve, irmãos, fala para a igreja, só que depois ele vai escrever uma outra carta. Segunda carta de Pedro agora. Capítulo de número 1. 2 Pedro 1:1. Ele tem o título de apóstolo, mas, capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, novamente, ele, né, o autor da carta. Aí ele coloca o que agora, irmãos? Servo e de Jesus Cristo. Irmãos, Pedro entendeu. Quem é Pedro? Pedro é o homem que viu Jesus ressuscitar Lázaro. Pedro é o homem que viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Pedro é o homem que viu Jesus multiplicar pães e peixes. Pedro é o homem que viu Jesus transformar água em vinho. Pedro é o homem que viu Jesus andar sobre as águas. E o próprio Pedro também andou sobre as águas. Esse é quem? Esse é Pedro. O grande Pedro, o líder da igreja primitiva, aquele que, né, da outra religião, para os católicos, é considerado como o primeiro papa. Esse é o grande Pedro. Mas, irmãos, um dos títulos que Pedro teve, que ele entendeu, e que nós precisamos lutar para ter, é o que ele alcançou. O qual, irmãos, de servo. O mundo precisa de servo. Os tempos de hoje estão precisando de servos. Servos de Deus, servas de Deus, legítimos, verdadeiros. Está precisando, nós vivemos um tempo difícil, é tanta coisa, é tanta sujeira, imoralidade, né? A gente fala do nosso Congresso, fala dos políticos, mas a sujeira está em todas as partes. Muitos que se dizem cristãos, vamos dizer assim, estão dando um mau exemplo, fazendo coisa errada, envolvendo-se com coisas ilícitas, dando mau testemunho. Entenda, irmãos, servo de Deus não é só o pastor. Servo de Deus não é só o obreiro que está servindo na igreja. Não, servo não é só aquele que é usado. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, não, eu só servo porque Deus me usa. Não, nem tudo que Deus usa é servo. Deus usou um dia uma mula para falar com Balaão e não é por isso que a mula é serva. Não é mesmo? Então, irmãos, eu não posso confundir, peraí, não, Deus me usa do jeito que eu sou, Deus me usa porque às vezes nós levantamos ídolos para nós. Tem pessoas que levantam ídolos, aquele pastor, não, meu pastor, independente se ele fez, não, meu pastor falou, a água parou e pronto. Não, eu sou servo do Senhor. Aquela pessoa foi usada para me ganhar. Meu pastor que me ganhou para Cristo, né? Eu tenho o maior respeito dele, o meu pastor que faz a obra e já esteve fora do país, tanta coisa e tal, mas eu não posso esquecer que eu sou servo de Cristo. Não podemos esquecer que somos servos do Senhor. Aí algumas pessoas, não, porque ele está mais perto de Deus. Não estamos. Eu não estou mais perto de Deus que você. Nem que se eu morasse no prédio do 15º andar, né? Não moro. Eu moro em casa mesmo, né?
E aí as pessoas pensam, não, servo não é esse que faz a obra, que prega. Quem é o verdadeiro servo? Vamos lá? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo de número 21. Mateus 7, 21. Esse é o servo. Olha lá, vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, o quê? Entrará no reino dos céus. Mas aquele o quê? Que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Servo de Deus é esse, que faz a vontade do Pai. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, o evangélico, eu sou servo de Deus porque eu estou na igreja há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, não. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Uma coisa é certa, irmãos, que no último dia, nós vai ter muita surpresa. Aquele último dia, irmãos, que o Senhor vai separar o seu povo e vai começar a chamar, vai ter muita surpresa. Pessoas que a gente olha assim e fala assim, aquele vai para o céu, aquele vai entrar. Não, eu aposto com você que aquele entra, porque, rapaz, eu vi ele direto na igreja. Ele era obreiro, ele cantava na igreja, ele era pastor, ele era membro antigo, ele ajudava, ele era isso, era de coordenação. Aí chega lá, de repente você só vê ele tomando outro rumo da esquerda. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é o servo? É aquele que faz a vontade de quem? Do meu Pai. O servo não faz a vontade dele. O servo não faz a vontade própria. Não é a minha vontade, não é o meu querer, é a vontade do Pai. A vontade de muitos. Se nós fôssemos olhar a nossa vontade, onde você queria estar agora? Na sua vontade? Em casa? Do jeito que Cuiabá não é friento, né? Debaixo de uma coberta, né? Assistindo o Silvio Santos, né? Esperando um chocolate quente, comendo pipoca, assistindo um filme. Muitos, na vontade dele, estariam em outro lugar. Mas espera aí, o servo não faz faz a vontade do Pai. Não, é a vontade do Pai que eu vá na casa dele. É a vontade do Pai que eu esteja na presença dele. É a vontade do Pai. Não, os amigos estão pedindo. Não, vou fazer a vontade do meu Pai. Esse é servo. Nós temos que lutar para adquirir, irmãos, esse título de servo. Pedro entendeu. Espera aí, todos, grande Pedro. Pedro um dia, andando, irmãos, pela cidade, colocava os doentes deitados e ele passava, só a sombra de Pedro curava. Só a sombra dele curava, irmãos. O homem estava cheio da unção. Grande Pedro, o apóstolo Pedro, o homem que andou lado a lado com Jesus. Não, gente, eu sou servo. Nós temos que lutar para adquirir esse título de servo. E servo vai servir a Deus diante de qualquer situação. Vão surgir as adversidades, vão surgir os problemas, vão surgir as lutas, vão. Mas nós temos que manter a nossa identidade do quê? De servo. Nós não podemos deixar, irmãos, as lutas, as situações tirarem essa nossa identidade, esse nosso título de servo. Eu dizia nos cultos que eu fiz durante as outras reuniões, durante o dia. Assim como você luta para ter um título de bacharel, de doutor, de advogado, assim como você luta para conquistar o seu título, a sua CRM, ou alguma outra coisa que te dá direito de algo, né? Assim como você lutou para se formar, né? Para exercer a sua profissão, assim como você lutou para chegar onde você chegou, lute para ser servo. Lute para ser servo, para ser reconhecido como servo de Deus, para ser reconhecida como serva de Deus. Pastor, foram 4 anos de faculdades, ralando aquela... Lute também para manter o seu título de servo. Porque muitas pessoas, infelizmente, estão caindo pelo caminho. Um homem, irmãos, que passou o que passou e continuou sendo servo. Vamos lá? Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. O livro da conquista. O conquistador.
Josué capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. E sucedeu, depois da morte de Moisés, o quê? Servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, olha Deus falando, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa esse Jordão, tu, todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de... Deus classifica Moisés, que havia morrido, Deus coloca ele, qual o título que Deus dá para Moisés? Servo. Meu irmão, de tudo que Moisés fez, Moisés, aqui na terra, segura Josué e vamos rapidinho em Êxodo. Êxodo capítulo 7. Olha o que é que Deus disse aqui, para Moisés. Êxodo, já vamos voltar, é bate e volta, pabuf. Êxodo 7. Versículo 1. É pai e bola, vai e volta. 7:1. Quem encontrou, diga amém. Deus falando para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, ô Moisés, vê que eu te constituí como quem? Como Deus sobre Faraó, e Arão e teu irmão será teu profeta. Êxodo 7. Deus colocou Moisés aqui na terra, deu poder para ele, e Moisés se tornou como quem aqui na terra? Moisés era como um Deus. Moisés era como Deus aqui na terra, o poder que Moisés tinha, irmãos, a autoridade que Moisés tinha. Mas quem é que Deus vê Moisés como quem? Como um ser além da média. Deus vê Moisés como aquele que é a representação dele aqui na terra? Não. Deus classifica Moisés do que, irmãos? Servo, irmão. Nós não podemos perder esse título. Volte para Josué. Nós não podemos perder de tudo que Moisés fez, de todas as coisas. Moisés pega, irmãos, e toca com seu cajado nas águas e a água vira sangue. Moisés é aquele que pega o seu cajado e coloca ele assim, ela vira uma serpente e engole uma outra serpente. Moisés é aquele homem que mete o braço dele assim na sua blusa e quando ela tira, ela está leprosa. Aí todo mundo, nossa, lepra. Ele vai e põe novamente e tira e a mão está o quê? Curada. Todos ficaram vendo o poder que Moisés tinha, mas Deus o classifica do quê? De servo. Eu não posso esquecer que eu sou servo. Nós não podemos esquecer que somos servos de Deus, ou que você é uma serva de Deus. Só que Moisés morreu. E agora, irmãos, uma coisa que Moisés fez. Quantos anos que Moisés passou no deserto? Quantos anos? 40 anos. E quando a Bíblia fala em deserto, deserto é símbolo de sofrimento. Deserto é símbolo de escassez. Deserto é a simbologia de falta. Faltava água, faltava comida, faltava muita coisa para o povo no deserto. Quando as pessoas falam assim, fulano está passando um deserto, é que ela está passando uma situação difícil. Entenda. Moisés passou quantos anos no deserto? 40 anos. Mas os 40 anos no deserto não tiraram o título de Moisés do quê? De servo. Tem gente que se passar uma luta, irmãos, ela deixa de servir. Tem gente que passa uns problemas, esse negócio de igreja, sei lá. Não, tem muitas pessoas que passam uma enfermidade, mas eu estou na igreja, falaram que as coisas iam mudar para mim, e agora que eu vim para a igreja, fiquei doente, eu não sei o que está acontecendo. Não, irmão. Não deixe de ser servo quando você enfrentar um deserto. Não deixe de servir quando vier um problema, uma doença, um desemprego. Pastor, estou passando uma luta, perdi meu emprego. Pastor, estou vivendo só de... Como que fala? Depois que a gente sai do serviço, que recebe os 6 meses? Pastor, estou vivendo de seguro-desemprego. Depois que acabar, eu não sei o que eu vou fazer. Independente da situação que você esteja passando, continue na posição do quê? De servo. Pastor, perdi um ente querido. Continue servindo. Eu não posso sair dessa minha posição. Por quê, irmãos? Porque a recompensa que Deus tem, Ele só tem para servo. Moisés, servo do Senhor, conseguiu fazer com que Josué também se tornasse o quê, irmãos? Servo. E eu dizia, só servo consegue gerar um outro
Servo. Você quer que a sua família te siga? Você quer que os seus filhos sejam servos de Deus? Você quer que os seus familiares sejam servos do Senhor? Então, para que eles sejam servos, primeiro começa com você sendo servo. Eu quero que meus filhos, pastor, sigam o mesmo caminho que eu sigo, então você tem que ser servo. Eu quero que eles venham, não, pastor, eu imponho lá em casa, eu brigo. Não é por força nem por violência. Eles têm que ver você servo. Vou perguntar aos pais aqui, você não precisa responder, não. Seu filho já te viu chorar na presença de Deus? Já viu você chorando? Por quê, irmãos? Hoje nós somos pais, mas daqui a um tempo a gente já vira avô. E os nossos filhos que são filhos hoje, amanhã eles vão ser o quê? Pais. Você já imaginou seu filho, num futuro, contando para o seu neto, que é filho dele, assim, ó, meu filho, olha, o vovô era uma benção. Um dia, papai era pequeno, eu lembro até hoje. Eu entrei no quarto, estava tudo escuro. Aí, de repente, estava procurando um negócio, e aí eu fui e acendi a luz. De repente, eu tomei um susto. Mas por quê, pai? Porque sabe quem estava lá? Quem? Vovô. Mas fazendo o quê? Orando. Eu acho que ele estava chorando, que ele olhou, me assustou. Ai, menino. Aí eu vi ele limpando, acho que vovô estava chorando. Mas por quê? Porque ele estava orando. Seu filho já te viu, irmão, na presença de Deus? Não tem melhor coisa que exemplo. De você chamar a sua família para orar com você, de você chamar o seu filho para estar ao seu lado. Vem cá, meu filho, vou te ensinar, vou te mostrar. É bíblico, a Bíblia ensina o filho o caminho que deve andar para que quando ele cresça não se desvie dele. Nós vamos fazer com que os nossos filhos tornem-se servos quando nós, primeiramente, formos o quê? Servos. É com exemplo, servindo, né? Servindo ao Senhor. Mas o que os filhos veem em casa hoje? Discussão, briga, xingamento. Vê os pais levantando voz. Porque... Coisa está feia. Não. Irmão, servo de Deus. Olha uma virtude do servo. 2 Timóteo 2:24. Isso aqui é matéria nova. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. 2 Timóteo 2:24. Jovem Timóteo. Quem encontrou, diga amém. Olha isso. Ora, é necessário que o servo do Senhor, o quê? Não viva ao quê? A contender. E sim, deve ser como? Manso para com todos, apto para instruir, paciente, 25, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Quem que o servo de Deus é? É aquele que tem paz com todos. É aquele que foge da briga, que foge da discussão. É aquele, irmãos, né? Eu me lembro uma vez um caso, estava eu e um conhecido meu, um pastor nosso, não sei onde que a gente estava, e aí ele começou a discutir lá por besteira, não sei se era troco, por direito, alguma coisa dele e tal. E aí, não, porque não sei o que. Eu falei, não, para. Você é servo, cara, você vai ficar... Não, mas, cara, você é servo. Aí ele, verdade, né? Ô, fulano, desculpa. Não, o que é isso? Eu sei. O estresse deixa as pessoas de cabeça quente. Um amigo de ministério e a pessoa estava vendo ele de cabeça quente. Eu falei, cara, você é servo, irmão, para com isso. O servo de Deus não compete contender, não cabe. Ele é apto para instruir, ele é brando, ele é manso, ele é paciente, ele é sofredor. Esse é o servo, irmão. É ele é capaz de suportar, ele é capaz de aguentar as aflições, as perseguições, as tribulações. Eu não aguento mais, vocês vão me matar, vocês vão acabar comigo. Não, servo de Deus não é assim.
Serva de Deus não age dessa forma. O servo de Deus não age desse jeito. Não, ele vai suportar, ele vai aguentar. Ainda que venham as situações, as adversidades, ainda que surjam as lutas. Moisés, irmãos, foi servo no deserto. Escassez, fome, falta de água. O povo murmurando, o povo reclamando de Moisés. O povo vivia andando com pedra no bolso, qualquer coisinha. Vamos apedrejar Moisés. E aí a Bíblia nos conta, né, que era Moisés, o que, irmãos? Servo, né, um homem mais manso. Tranquilo, sempre sem estresse. Porque o dia que Moisés perdeu a cabeça, ele fez besteira. Então o servo de Deus não compete essas coisas. Não compete a você brigar, discutir, debater, bater boca. Não, nós temos que... Quando o diabo quiser, irmãos, nos inflamar... Quando o diabo quiser, irmãos, fazer com que você, né, a velha criatura, nasça, brote, apareça, você tem que lembrar, antes eu sou o quê? Servo. Nós somos servos. Nós não podemos esquecer, somos servos do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Moisés se manteve na posição de servo, mesmo no deserto. E ele conseguiu fazer um outro servo que se chamava Josué. Volte para Josué, volta lá. E diz o versículo 2, 2. Josué 2. Deus dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Antes, irmãos, Josué era servo de quem? Josué era servo de quem? Moisés. Aí eu dizia, servo gera servo, né? Então ele gerou Josué. E Josué ocupou o lugar de Moisés. Existem duas fases. A fase do deserto, que foi a fase de Moisés, e a fase de Josué, que é conhecida pela fase das... Vamos ver se você está bom de Bíblia. Josué é conhecido pela fase das... Ah, eu vi os universitários soprar aqui do lado, aí você pegou. Josué é tido como o livro das conquistas. Por quê? Eles atravessaram o Jordão, e irmãos, na região de Israel, Jericó, toda a região de Israel, tinha pessoas que moravam lá, que ocuparam aquelas terras. Só que aquelas terras eram deles. Deus tinha dado para eles. E eles precisavam fazer o quê? Expulsar aquele povo, né, de lá. Tinham que tirar de lá. Quando eles chegaram lá, um monte de bandeirinha vermelha, MS, alguma coisa, falaram, meu Deus do céu, esse povo invadiu aqui, pão com mortadela para tudo quanto é lado. Não, vamos, tirou todo mundo, vamos embora, vamos sair. E aí ele conquistou terra. Josué, aflição, deserto. Moisés, aflição, deserto. Josué, o quê? Conquistas. Duas coisas que o diabo usa para derrubar um servo: ou lutas, ou vitórias. Eu disse no culto das 5, agora há pouco. Quando o diabo não consegue te puxar para derrubar, ele te empurra para você tropeçar. E tem pessoas, irmãos, que quando ela é serva, e a coisa começa a melhorar, elas, vai embora. Eu vou fazer 20 anos de evangelho. Vou fazer 20 anos com Cristo. E eu já conheci gente, irmão, que começou sem nada. Começou assim, irmão, do zero. Sem coisa alguma. Lutou, estudou, conquistou, cresceu, começou a crescer. Um conhecido, eu não quero acreditar. Algumas pessoas disseram para mim assim, fulano falou que nem acredita mais em Deus, diz que virou ateu. Uma pessoa que começou comigo. Compartilha muita coisa de obra, de igreja. E essa pessoa estudava, na época ela estava estudando, e ela sonhava, eu vou fazer faculdade, eu vou ajudar, eu vou não sei o quê, porque a profissão dela teria condição de ela ajudar as pessoas na igreja. Meu irmão, e aí foi, trabalhou, estava terminando, último ano de faculdade, correria. Você está sumida, fulano? Não afasta não. Não, estou corrida. E às vezes quando ela vinha na igreja, ela dormia, muito cansaço. Aí formou e tal, aquela coisa, aí arrumou um emprego. Quando ela conseguiu o serviço, ela ainda não era bem remunerada.
né? Aí ela conheceu os amigos de trabalho. Aí final de semana, e aí você vai na igreja? Hoje não vai dar. O pessoal se reuniu, eles vão numa chácara, vão fazer um churrasco lá, os funcionários e tal. Mas se der, eu volto. Se der, eu venho. Se der tempo, eu venho na igreja. Cultos domingo, antigamente, aqui era 7h30 da manhã, 2 da tarde e 18 horas. Não tinha 10 e nem 5, as reuniões. E aí, não dava, não deu, mas nascer eu vou. Começou, sumiu. Aí, um tempo atrás, essa questão de internet, Facebook, encontrei. Aparece, né, amigo, conhecido e tal. E aí, falando com alguém, e fulano, ih, rapaz. E aí, está indo em alguma igreja? Aí, essa pessoa me disse, ela disse que nem acredita em Deus mais, nem sabe se Deus existe. Irmão, pessoa que eu vi aqui. Deixou o sucesso, irmãos, tirar sua posição do quê? De servo. Não deixe o sucesso tirar a sua posição de servo. Não deixe o sucesso, irmãos, tirar a sua posição de servo de Deus. Não é mesmo? Porque quando o diabo não consegue tomar, ele vai o quê? Vai querer te dar. O que o diabo ofereceu para Jesus, irmão? Eu te darei tudo isso se você prostrado me adorar. O diabo ofereceu o mundo inteiro. Para o inimigo te tomar, ele é capaz de oferecer um bom emprego, um bom salário, novas amizades, não é mesmo? Mas eu não posso me esquecer, eu sou servo. Josué conquistou, irmão, conquistou terras. E a Bíblia, no livro de Josué, a Bíblia ainda fala, e muitas outras coisas, se não me engano aqui, ó, Josué acho que é 13, muitas outras coisas Josué deixou de conquistar, quer ver? Olha isso, 12, versículo 7, rapidinho aqui, 12, 7. São esses os reis da terra, os quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, depois que eles atravessaram, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até os montes Amalaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu as possessões às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Aí começa aqui, né? Vários reis. Dá um pulo para o 24. E o rei de Tirza e outro, né? Ao todo, olha isso. Ao todo, quantos reinos ele conquistou? 31. Cada rei, irmãos, era representante de uma nação. Quantas nações só aqui Josué conquistou? Famoso, Josué o Grande, Josué o Conquistador, né? Mesmo ele conquistando, mesmo Josué sendo grande, mesmo Josué, irmãos, tendo todas as conquistas, Josué, irmãos, ainda se manteve na posição do quê, irmãos? De servo. Muitas outras coisas, né? Outras coisas Josué deixou de conquistar, muitas outras terras ele deixou de adquirir, muita coisa ainda ficou para trás, irmãos, que não deu tempo, que ele não conseguiu alcançar, mas ele foi grande. Mas uma coisa, Juízes capítulo 2. Juízes 2, 6. Quem encontrou, diga amém? A morte de Josué. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, para possuírem a terra. Chegou o tempo, Josué envelheceu, já velhinho, o povo já tem terra, já tem onde morar, cada um foi para o seu lugar, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Versículo 8, aqui eu queria chegar. E faleceu Josué, filho de Num. O quê? O quê, igreja? Com a idade de quantos anos? 110 anos. Qual o título que Josué conseguiu adquirir, irmãos, conquistando muita coisa? Quando Deus te honrar, te abençoar, lhe prosperar muito, meu irmão, que você continue sendo servo.
Diga glória a Deus. Irmãos, a obra de Deus precisa de servos. Servos de Deus que vão crescer, que vão prosperar, que vão se tornar bons doutores. A obra de Deus precisa de daqui a um tempo. Nós não sabemos o futuro, o amanhã. Com as mudanças de lei, com criação de novas leis. E se um dia, irmão, forem aprovadas leis que vão prejudicar a igreja, quem é que vai defender? Quem é advogado que vai defender? Aí tem que ter um advogado servo. Um advogado servo que vai pegar, pastor, deixa comigo, eu vou defender. Quantas pessoas que querem se beneficiar em cima de igreja? Tem pessoas que acham que a igreja tem dinheiro, e vai lá, mete na justiça, faz isso, vou processar, não sei o quê, e papapá. Isso tem muito, irmão. Fala aqui, e existe. E nós vamos precisar de servos que vão fazer, que vão defender, que vão ajudar. Ah, para construir, vamos construir uma igreja. Cadê os servos engenheiros da igreja? Cadê eles? Não é mesmo? Então, irmão, quando vier o tempo da fartura, quando vier o tempo da sua conquista, que você continue na sua posição do quê? De servo. Não perca seu título. Ainda que venha o deserto, ou ainda que venha as conquistas, que você mantenha a sua posição do quê? De servo. Deus vai te honrar, Deus vai lhe abençoar. Moisés conseguiu vencer o deserto. Josué, sendo servo, também venceu o deserto. Além do Jordão, ele conquistou muita coisa. E ainda deixou de conquistar muito, irmãos. Tinha muitas outras coisas para fazer. Mas o que ele fez estava bom. Mas ele manteve a posição de servo. Ele alcançou essa posição de servo. Um dia, quando ele serviu Moisés, ele continuou servindo ao Senhor. Sirva a Ele. Não deixe o sucesso, não deixe a fama, não deixe amigos, não deixe a influência de ninguém, irmãos, lhe tirar da presença. Não se esqueça, você é servo de Deus. Que o seu perfil, né, que você possa ter o seu perfil lá de internet, sei lá, de alguma outra coisa, nos tempos que a gente vive de tecnologia, aí muitas pessoas estão lá, né? Fulano, aventureiro, que ama a natureza, acadêmica disso, né, estudante, fisioterapeuta, dona de casa, mãe de 3 filhos, casada com fulano, aí coloca todas as seu currículo lá, suas virtudes, aí no final você coloca servo de Deus. Aí vai lá o fulano, Antônio. O que o Antônio é? Antônio é pai de família, pai de fulano, ciclano, casado com fulana de tal, trabalha na empresa tal, alegre, feliz, espontâneo, evangélico, cristão, da Igreja da Graça. E isso tem que fazer parte do seu currículo. É na posição de servo que Deus vai te honrar. Um servo, irmãos, exemplar, que é digno de ser servido. Vamos lá? De ser seguido. Vamos lá? Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo de número 6. Jó 1, 6. Jó, capítulo 1, versículo 6. Olha isso. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também, olha o bicão aqui. Quem que veio? Satanás apareceu. De repente está todo mundo lá, quem que aparece? Rapaz, quem chegou lá? Espia lá quem está lá. O chifruto, o cramulhão, o carcará, o diabo. E aí, versículo 7. Então perguntou o Senhor, Deus perguntando para ele, né? Perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, que eu rodear a terra e passear por ela. Então todo mundo, os filhos de Deus reunido ali, quem chega? O diabo. Mas quem convida esse cara? Sempre tem um penetra que aparece, né? Quem chama esse cara? Ô Satanás, você está vindo aonde? É o diabo. Estive lá em Brasília, visitando meus empregados. Estava vendo umas obras lá para mim. Eu estou querendo climatizar aqui o inferno. E aí eu fui na Odebrecht para ver se... Esse é o diabo. Você está vendo? Daí, dessas andanças.
Aí, olha o que o Senhor Deus diz para ele, versículo 8. E perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? É uma pergunta. Diabo, você andou tanto aí, você foi em tantos lugares, você foi em tantos, fazer visita em tanto lugar. Você viu meu servo Jó por aí? Aí Deus diz: por quê, irmãos? Ninguém há na terra o quê? Semelhante a ele. Homem o quê? Íntegro, tem tradução que diz sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do... Essas são as virtudes do servo de Deus. Quem é que colocou essas virtudes? Quem é que apresentou essas virtudes? Quem? Jó que colocou no seu perfil ou Deus que falou dele? As virtudes do servo é essa, irmãos. Ele é sincero. Ele não tem o que temer. Como dizia o ditado antigo, ele não tem rabo preso com ninguém. Servo de Deus não pode ter nada. Eu sei umas coisas suas, você sabe, então fala. Pastor, estou sabendo mais uma história do senhor aí. Então que você levante e fale alguma coisa, se você tem alguma coisa. Servo de Deus não pode ter isso, irmão. Não pode ter medo, não pode ter receio de coisa alguma. O pessoal vai te investigar. Que investigue. Vão ver a sua vida. Que veja. Não tenho nada... Minha vida é transparente. Existe uma parte na lei, na advocacia, que chama-se princípio de transparência. Não devo nada. Não devo coisa alguma. Porque não sei o que estão falando. Que veja. Se quiserem ver... Ele é sincero, ele é reto, ele tem uma vida única, ele não vive disfarçado, fantasiado, não. Ele não se esconde atrás de uma crença, ele não se esconde atrás de uma religião. Ele é reto e ele é o que mais? Temente a Deus. E o que ele faz? Desvia-se do mal. Quando ele viu que aquilo ali pode ser uma armadilha, ele toma outro rumo. Quando ele viu que aquilo ali pode ser uma cilada, ele vai para outro rumo. Ele foge. Jó mesmo com essas virtudes, aí o diabo fala, né? Jó de balde te teme, porque Jó tem muito dinheiro. Eu quero ver quero ver ele perder tudo se não vai blasfemar. Eu permito, diabo, toque nele. Toque no que ele tem, só não toque na vida. Aí o diabo foi lá, irmão, e fez um estrago. Filhos morreram, perdeu plantações, perdeu, irmãos, crias, animais. Jó perdeu funcionário. Jó perdeu tudo. Perdeu tudo. Ficou sem nada. Aí, novamente, o diabo aparece e Deus fala de novo. Você está vindo aonde, diabo? Então, tem andado por aí e tal. Você viu meu servo Jó ainda? Porque não tem ninguém na terra igual ele. Mas Jó teme o Senhor porque ele tem muita coisa. Jó te respeita porque ele ainda tem saúde. Duvido que se ele ficar doente, você não vai blasfemar. Deus disse, então eu permito. Toque na vida dele. Toque no corpo, mas poupe-lhe a vida. Porque só Deus tem o direito de tocar na vida do homem, né? Da morte, em relação à morte. Irmãos, Jó ficou doente. Do fio do cabelo, a planta dos pés, completamente enfermo. Vocês já viram essas séries de zumbi? Jó virou um zumbi, um homem, um morto-vivo, irmão. Feio, magro. Boca, irmãos, feio. Foram 8 meses de sofrimento. E Jó tinha uma mulher e uns amigos que Deus me livre desse povo. A mulher de Jó chega para ele assim, você ainda conserva a sua integridade? Você fica aí servindo esse Deus. Olha o que Deus deixou acontecer com você. Olha o que Deus fez aí, né? Deus não te livrou. Mulher, você está louca? Deus nos deu tanta coisa boa, por que não poderia deixar o mal chegar? Não, eu vou continuar temendo. Jó continuou respeitando, Jó continuou servindo. E Jó passou um período difícil. O sofrimento de Jó foi cerca de 8 meses. 8 meses assim, irmão, eu sempre digo, se o diabo amassa pão, o Jó comeu esse pão. Jó comeu desse pão que o diabo amassou. E aí o que acontece, irmãos? Ele está lá sofrendo e os amigos dele falando, porque você pecou. De repente os amigos foram consolar com Jó, não consolou nada. Estavam acusando. Jó reconhece, Deus, eu te conhecia só de ouvir.
Eu achava que te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. E Jó adora Deus. Deus olha para Jó, feio, tudo arrebentado, e olha para os amigos de Jó e fala, seus miseráveis. Jó, olha a situação dele, ele me adora, e vocês... Ah, não. Capítulo 42, vamos lá? Capítulo 42, versículo 7. 42, 7. Quem encontrou, diga amém. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Vocês estavam falando coisa que não devia. Vocês estavam acusando Jó, falando que ele fez coisa errada, que eu estava cobrando ele. Vocês estão fazendo coisa errada. Deus está irado com eles. 8. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó fará o quê? Orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então, Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor, o que, igreja? Aceitou o quê? O holocausto, a oferta, ou a oração de Jó. De quem é que Deus aceitou a oração? Não, Jó não. Quem Jó era antes? Irmãos, Deus vai ouvir a oração do servo. Independente se você tem muito ou pouco, sendo servo, Deus vai te ouvir. Nem todo servo de Deus é milionário. Nem todo servo de Deus anda de carro importado. Tem servo que ainda anda de ônibus. Mas independente da sua posição, seja servo. Independente do seu status, da sua condição financeira, seja servo. Quem está me entendendo, diga amém. Porque quando você serve a Ele, olha a recompensa. Capítulo 10. E mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Eu gosto muito dessa parte. E o Senhor deu-lhe o quê? Deu-lhe o quê, igreja? O dobro de tudo o que antes o quê? O que Deus deu para o servo dele, irmãos? Ele acrescentou para o servo dele o quê? O dobro. Meu irmão, a multiplicação, nós estamos aí vivendo, vamos fazer 3 domingos hoje, dia 4 e dia 8, serão os 3 domingos da multiplicação. Hoje nós vamos fazer a primeira oração. Domingo que vem você vai me trazer um pedido de oração, aquilo que você quer que Deus possa multiplicar. E no dia 8, na ceia, além da ceia, eu vou te dar um pão e um peixe representando a multiplicação. Porque na metade do ano, irmãos, é daqui para lá que possa multiplicar suas vendas, sua renda, em nome de Cristo. Então, quando é que haverá o dobro? Quando é que haverá multiplicação na minha vida? Quando, irmãos? Quando eu me colocar na posição do quê? Servo. O servo pode até passar por uma aflição, mas não viverá para sempre aflito. O servo até pode passar por um aperto, mas ele nunca viverá apertado. Ele pode até passar por um momento difícil, mas ele não viverá a vida inteira nessa dificuldade. Vai passar. Na posição de servo, vai passar, vai chegar bênção. Deus abençoou o dobro, tudo que ele tinha, irmãos. Imagina se Jó era rico, ele ficou 2 vezes mais rico. Imagina a posses que ele tinha, ele teve o dobro do que ele teve um dia. Por quê? Jó nunca deixou de ser servo. Ainda que você perca seu emprego, ainda que a sua saúde não esteja 100%, ainda, irmãos, que o seu casamento não esteja dos melhores, mantenha a sua posição de servo. Mantenha-se na posição de servo, porque quem Deus vai aceitar a oração que Deus aceita é a oração de quem? De servo. E eu estou falando de bens materiais. E além de bens materiais aqui na terra, Deus tem mais
para o seu servo. Vamos lá? Mateus capítulo 25. Para a gente terminar. Mateus 25. Vamos terminar aqui para a gente orar. Capítulo 25, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. A parábola dos talentos. Cristo está falando da sua vinda. Mateus 24, ele começa a falar do fim, dos tempos. No 25, ele fala no versículo 1, ele fala das 10 virgens. E aqui ele começa a falar da parábola dos talentos. Vamos lá, vamos à leitura. 14. Pois será como a vinda do Senhor, será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O talento, irmãos, era o equivalente a cerca de 30 quilos de prata, equivalente a 6.000 denários. Irmãos, era uma boa quantia de dinheiro, para vocês terem uma ideia. O denário era como se fosse um dia de trabalho. E era bastante. Cada um recebeu. Um recebeu 5, um recebeu 2 e um recebeu 1. Continua. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Ele negociou, trabalhou, dobrou. Disse-lhe o Senhor: bem está, ou muito bem. Chamou ele do quê? Servo bom? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O quê? Entra no gozo do teu Senhor. Olha o que Deus chama, irmãos, aquele homem que sabe cuidar do que Deus dá para ele, e ainda multiplica, ainda aumenta o que ele tem. Servo bom e fiel. Irmãos, é essa palavra que nós temos que ouvir dele naquele dia. Servo bom e fiel. Você se conservou. Ô jovem bom e fiel, você se manteve puro. Você soube esperar. Você fez a coisa certa. Você não precipitou. Ô pai, mãe, servo bom e fiel. Ele disse para o servo bom e fiel: ó, entra. Ó, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Ele está falando, esse gozo, irmãos, é a eternidade. Para você entender bem, é o céu. É a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma cidade construída para quem? Para servos. A Nova Jerusalém é uma cidade construída para servos. Ela é de ouro, de cristais, muros, irmãos, coisa linda, mas ali é lugar de servo. Pode entrar, servo bom e fiel. Continua. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, e aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, temeroso ou receoso ou com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será o quê, irmãos? Olha o mau servo. Ele não soube, irmãos, guardar o que Deus deu para ele. Não soube fazer, desenvolver, trabalhar o talento. Ele não conseguiu continuar, irmãos, servindo. Não conseguiu fazer.
Irmão, Deus está à procura de servos. Os meus olhos procurarão os fiéis, os servos dessa terra. Nós vivemos num mundo hoje onde o incentivo à liderança é muito grande. Todo mundo quer fazer curso de liderança, todo mundo quer ser líder, todo mundo quer ser líder, quer ser treinador, quer ser isso, quer aquilo. Irmão, no mundo de líder, Deus está procurando servo. Nem todo líder é servo. Nem todos que são líderes são servos. Mas todo servo vai conseguir um dia liderar. Mantenha a sua posição de servo. Porque a eternidade é para o servo. Mas e o outro servo? 30. Leia comigo para a gente terminar. Para nós fazermos oração. E o servo inútil, o quê? Lançai para fora. Na onde? Nas trevas. E ali haverá o quê? Pranto, choro e ranger de dentes. Lugar de servo inútil, aquele que não serve, não faz a vontade do Pai, é a condenação eterna. São trevas. Irmãos, duas coisas. A recompensa aqui na terra e a recompensa da eternidade eterna, a eternidade, a vida eterna, é para servo. Não perca a sua virtude. Não perca, irmãos, o seu título de servo. Deus está procurando servos. Deus está procurando servos nos dias de hoje, que não contendem, que são pacientes, que são mansos, que sabem esperar, que sabem aguardar. Pode ter certeza, o melhor dessa terra, Deus tem reservado para os seus servos. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé, vamos fazer uma oração. Tem gente que fala assim, essa terra não tem nada de bom. Tem sim, irmão. Tem muita coisa boa. E o melhor que Deus tem nessa terra aqui, Ele tem reservado para quem? Para os servos. Lute, irmãos, para você alcançar esse título de servo. Quem é servo? É aquele, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai. Faça a vontade do Pai. Seja servo. Não deixe o deserto e nem as conquistas lhe tirarem da posição de servo. Mantenha-se servo. Nós temos uma irmã, que ela é membro na nossa igreja, o missionário já contou esse testemunho. Ela é juíza na cidade. E ela é obreira. Um dia o missionário chegou e ela estava limpando a igreja. E aí o missionário assim, meritíssima não, aqui eu sou serva, missionário. Meritíssima eu sou no tribunal, aqui eu sou serva. Irmão, nós não podemos perder a nossa posição de servo jamais. Diga amém? Que no seu status, no seu perfil esteja lá, sonhador, conquistador, que mais? Pai de família, tantas outras coisas, né, que você lutou, empreendedor, pedagogo, médico, doutor, advogado, engenheiro, que mais? Instrutor, né? Mas lá no finalzinho esteja o quê? Servo de Deus. Deus está procurando servos. Põe a mão no coração. Fecha os seus olhos. Jesus, obrigado pela tua palavra. É a palavra do Senhor para nós hoje. Foi a palavra que falou comigo, que o pastor Jaime ministrou. E essa palavra, meu Deus, que o Senhor tem para nós hoje. Meu Deus, que os seus filhos entendam que é necessário eles serem servos. Meu Deus, nós não podemos perder, meu Deus, esse nosso status. Nós não podemos perder essa identidade. Pedro, meu Deus, foi grande. Pedro foi o líder da igreja. Pedro foi considerado, meu Deus, o maioral dos discípulos. Mas ele entendeu que antes de apóstolo ele era necessário ser servo. Meu Deus, nós precisamos nos colocar na posição de servos. Nós precisamos nos colocar na posição de servos, de serva de Deus. Fala com ele, irmão. Fala com ele, Jesus, eu quero ser um bom servo. O servo bom e fiel vai ter a recompensa da eternidade. O bom servo vai ter a recompensa da multiplicação. Oh, meu Deus. Meu Pai, eu não sei o que essa pessoa está passando. Eu não sei as lutas que ela está enfrentando ultimamente.
Eu não sei as adversidades que ele está passando. Talvez essa pessoa está num conflito, meu Deus. Está pensando, será que eu fico ou não fico? Saio, vou embora. Deus, ajuda ela agora. Ajuda esse servo, ajuda essa serva. Oh, meu Deus, a situação que ele está enfrentando, a adversidade que ela está passando, ajuda ela, meu Deus. Ajuda ela a vencer essa crise espiritual. Ajuda ela a vencer essa crise de identidade. Essa pessoa vive um conflito, meu Deus. Oh, meu Pai, o lado pecaminoso, o homossexual às vezes tenta puxar, mas ela não pode esquecer, eu sou servo. Isso, meu irmão, isso, mulher. Lembre, você é serva. Você é serva de Deus. Diga pro diabo, ô diabo, eu sou servo, eu sou um servo de Deus, eu não sou isso que você quer que eu seja, eu não sou isso não. Oh, meu Deus, ajuda teu povo, ajuda seus filhos, ajuda essa menina, ajuda essa mãe, ajuda, meu Pai, essa pessoa a se firmar na tua presença, que ela não esqueça que ele é serva, que ele não esqueça que ela é servo. Oh, meu Deus, e como nós falamos, esses domingos serão de multiplicação, e eu oro agora, Pai, oh meu Deus, venha aumentar, venha multiplicar, meu Deus, meu Pai, o que essa pessoa necessita é a paciência. Multiplica a paciência, mansidão, multiplica, Deus. Oh meu Pai, eu oro por ele, eu oro pelo financeiro dela, meu Deus. Meu Pai, possa o Senhor multiplicar financeiramente esse servo que talvez está passando um tempo difícil. Talvez, meu Deus, 2017 está sendo um ano difícil, está sendo um ano, meu Deus, de lutas, está sendo um ano de percas, mas eu oro, oh meu Deus, multiplica, abençoa o financeiro, as vendas, as negociações, os clientes, o produto que essa pessoa representa, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, aumenta a clientela dela. Nós queremos ver nesses dias, nesses últimos dias agora de maio, eu quero ver a manifestação do teu poder, eu quero ver o Senhor abençoando, eu quero ver o Senhor multiplicando para ele. Isso, meu irmão, coloque diante de Deus, fale com ele agora, fala: Jesus, eu quero essa bênção no meu trabalho, lá na minha oficina, eu quero a bênção no meu ateliê, eu quero essa bênção, meu Deus, no meu salão, eu quero essa bênção no meu escritório, eu quero essa bênção na onde eu trabalho. Isso, meu irmão, é hora de você receber, é a hora de você tomar posse, em nome do Senhor Jesus. Vem poder de Deus, vem unção de Deus, é para abençoar, é para multiplicar de uma forma grandiosa, de uma forma extraordinária. Aqui estão os seus servos, aqui está a tua serva, meu Deus, aumenta os anos de vida, a saúde dela, meu Deus, multiplica. Oh Deus, essa pessoa está com as plaquetas baixas, oh meu Deus, multiplica essas plaquetas. Oh, o médico disse que ela está com a imunidade baixa, multiplica, meu Deus, os anticorpos, oh meu Pai, para que essa pessoa possa lutar contra essa doença, em nome do Senhor Jesus. É o que nós oramos, é o que nós determinamos nessa hora, em nome do Senhor Jesus, porque aqui estão os teus servos, aqui estão as tuas servas, aqui estão aqueles, meu Deus, que são servos do Senhor. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Sorebecanta labachuriana. Levante suas mãos aos céus. Aleluia, Senhor. Eis aqui os teus servos, eis aqui tuas servas. Aleluias, aleluia, Senhor. Oh Deus,